I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá pessoal, vamos falar aqui de um tipo de função afim, né, que é a função do primeiro grau também, que tem a característica de ser conhecida de função linear. Vamos falar de outra também, que se chama função constante. Bem, o que é então a função linear e a função constante? Nós já percebemos que a função afim, ela possui uma lei. E essa lei, ela é dada por f de x. Essa f de x, ela é igual a alguma coisa do modo ax mais b. Certo? Essa é a função afim. Então, o que nós temos que fazer para saber qual é a linear? Nós só precisamos tirar o b. Ou seja, uma função afim completa, onde não tem um coeficiente linear, é chamada de função linear. Então, nós temos para a função linear ax, onde esta é a nossa função linear. Bem, qual a diferença de você ter ou não b? Quando não existe o coeficiente b, quer dizer que é zero, né? Logo, quando nós estivermos num gráfico, o b ele indica onde vai tocar o y, a nossa reta. E como não tem o b, já que a função é linear, não tem b, ela vai sempre passar pelo zero, ou seja, pela origem. Logo, ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Se o a for positivo, ela vai ser o a que é mais. E se ela for com a negativo, ela vai ser decrescente. Tá certo, gente? E ela vai sempre estar passando pela origem. Então, essa é a característica da função linear, passar pela origem. Logo, onde toca o y é sempre o zero, qualquer uma que seja. Depende também da inclinação, ela pode ser um pouco mais deitada, um pouco mais em pé, mas sempre irá passar pelo zero. Ok. Essa é a característica da função linear. Quando nós falamos então de função constante, eu falei que a linear tira o b, a constante tira o a junto com o x. Então, olha como é fácil, né? Nós temos a nossa lei, né, da função afim, que é ax mais b. Isso aqui é da função afim, que nós aprendemos. Quando nós vamos para a função constante, nós temos que a nossa lei é igual a somente o b. E o que isso vai nos mostrar no gráfico? Nós sempre teremos, então, um único valor para y. Observem que quando a reta é inclinada, qualquer ponto que você chamar aqui no y, aqui vai ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, e vai subindo 1, 2, 3. Então, a reta vai estar sempre tocando algum ponto do y. Na constante, só vai tocar o b. Então, ela vai ser sempre paralela ao eixo x. Como assim, professor? Olha só. Um exemplo de uma função constante. Ela vai tocar aqui o número 5 e ela vai continuar. Para todo x, se você quiser, vai sempre dar o y igual a 5. A mesma coisa, você poderia ter uma outra função constante aqui embaixo, tocando, por exemplo, o menos 7. Então, todo o valor que você atribuir ao x será no y menos 7. Não importa se aqui é 1, se aqui é menos 1, menos 2, todo o valor vai sempre encontrar
o 5. E se não for o 5 for o menos 7, todo o valor vai encontrar o menos 7 no y. Ou seja, é um exemplo de função que não tem angulação, o coeficiente angular A, só o linear B, tá certo? E ela só tem que tocar o eixo do y. Ela não cruza o eixo do x, porque não dá para achar o x. Quando você fizer menos b sobre a, não existe, né, essa relação, como nós aprendemos na aula passada. Se você quer achar a raiz ou zero da função, você tem que fazer menos b sobre a. Se não existe a, não tem como tocar o x, né? Não tem como você dizer que isso aqui é zero, porque não existe nada dividido por zero, né? Isso aqui é uma indeterminação. Logo, você não consegue determinar qual é o ponto que cruza o x. Então não cruza o x, ela sempre fica em cima de uma forma paralela ao eixo x, né? Pode estar em cima do eixo x, trocando somente um número no eixo y, ou embaixo, trocando também só um número no eixo y. Função linear não tem o b, e ela passa sempre pela origem. Função constante só tem o b. Não tem nenhum a e nem o x, e ela não passa no x, não cruza o x, beleza? Aqui cruza, mas é sempre no zero. Ok. Por que isso? Quando nós vamos encontrar o zero da função aqui, x é menos b sobre a, nós não temos b, então b é zero. Então é menos zero sobre qualquer a que tiver zero. Vai sempre passar no zero. Então vamos lá. Vamos agora tentar identificar domínio e imagem de uma função a partir do gráfico. E vamos identificar também a lei da função. Observem que, logo nesse primeiro exemplo, nós já sabemos que esse é um tipo de função que nós acabamos de fazer aqui, a função constante. Nós já sabemos que ela não tem nenhum a e nem um x, nem um coeficiente angular nem a variável, ela só tem um b. Então fica fácil de descobrir quem é o f de x dessa função. A lei dessa função, ela é 4 sobre 3, que é o b, o coeficiente angular. Somente isso. Você descobriu a lei da função. Observe que ela é uma reta infinita, ao contrário dessa outra aqui embaixo, que ela tem uma limitação de 2 pontos. Ela começa aqui e termina aqui. Mas essa daqui é uma reta que não tem limitação nenhuma nas suas extremidades, então quer dizer que ela continua. Logo, se ela continua, nós dizemos que o domínio dela é que o x, ele pode ser qualquer x. Ele pertence aos números reais, certo? Porque qualquer número, qualquer valor de x pode estar aqui, no eixo das abscissas, que vai sempre dar 4/3 aqui no eixo das ordenadas. E quem é a imagem? A imagem, gente, não é igual a R. Por que que não é igual a R? Por um simples motivo. Vai dar sempre um único valor. E o R quer dizer que é qualquer valor. E não é qualquer valor, é um único valor. Então a imagem é sempre 4/3, que é o correspondente no Y. Lembram disso? O D ele está relacionado a quem pode ser X e o Y a quem pode ser a imagem a quem pode ser o Y. Se o Y só pode ser 4 sobre 3, então o Y na sua imagem vai ser sempre 4/3. Beleza? Identificamos o domínio e imagem desse gráfico. Temos um outro gráfico aqui. Nós não sabemos a lei dessa função. Mas olha só, ele passa pelo ponto zero. Se ele passa pelo ponto zero, quer dizer que é uma função linear. Função linear não tem o b, só o a e o x. Vamos agora identificar quem é o a e o x, não é isso? Bem, nós sabemos que essa função é uma função linear. É crescente ou decrescente? Nós vamos cobrir a parte esquerda do gráfico e vamos olhar para o x. Deixa eu colocar aqui xy. Do x, ela começa a descer. Então, eu sei que meu a é negativo. Ela é uma função decrescente. Beleza.
Se é uma função decrescente, como eu vou encontrar a lei dessa função? Simples. Aqui tem pouco espaço, eu vou pegar uma folha de rascunho para a gente fazer os cálculos. Vem. Aqui, tirei. Vamos lá. Temos então este gráfico. Sabemos que o nosso coeficiente angular ele é negativo. Então, qual é o cálculo que nós temos que fazer? Simples, gente. Muito simples. Nós vamos pegar então nossa função, que é igual a ax mais b, a função geral da função afim. Nós sabemos que o b é zero, né? E nós vamos então substituir. Pronto, o b é zero. Nós sabemos que é uma função linear. Identificamos que ela é linear porque toca no eixo y no zero. Simples assim. Vamos agora substituir onde é y, e onde é x, para descobrir o a. O y é menos 2 quando x é 4. Então, no f de x, que é o lugar do y, lembrem-se que esse f de x, ele na verdade é o valor do y, mas é considerado f de x para dizer que é uma função. Y quando é menos 2 e o x é 4. Então, como eu quero saber quem é a, eu transfiro 4 para o primeiro membro com a operação oposta. Então ele vai dividindo. Assim, eu sei que se eu simplificar por 2, tanto em cima quanto embaixo, fazendo a simplificação, eu terei menos 1 sobre 2, igual ao meu a. Logo, eu encontrei quem é a minha lei da função. A lei da função é f de x igual a menos 1 sobre 2 vezes a. Eu sei que está certo, por quê? Porque quando a gente foi verificar logo o gráfico, nós percebemos que realmente o a tem que dar menos, tem que dar negativo, porque ela é uma função decrescente. E no nosso cálculo o a deu negativo, certo? Então nós encontramos a lei da função. Vamos agora descobrir o domínio e a imagem dessa função. Nós podemos dizer que essa função não tem nenhuma limitação na sua reta. Ela é uma reta infinita porque não tem nenhum ponto limitando ela. Então dizemos que o domínio é o x pertencendo ao conjunto dos números reais e a sua imagem. Observem agora que não é uma coisa constante. O y não vai ser somente esse para sempre. Ó, o y ele tem vários y. Se vocês conseguirem notar, aqui nesse ponto ele tem um y aqui. Esse outro ponto tem um y aqui. Esse outro tem um y aqui. Uma reta é formada por vários pontos. E ó, quantos y tem aqui nessa reta? Infinitos. Se tem infinitos, nós dizemos que a imagem também pertence aos números reais. Tá certo? Muito bem. Vamos agora, deixa eu tentar escurecer um pouco. Ok, vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Olha só. Temos agora essa situação. Bem, nós já sabemos que não é nem afim e nem função constante. Por quê? Ela não é afim não é linear, né? Não é linear e nem função constante, ela é uma função afim. Por quê? Porque ela não passa no zero para ser linear. E ela também não é paralela ao x, né? Numa reta assim deitada. Então ela não é constante. Então o que vai acontecer? Nós temos que encontrar a lei dessa função. Identificamos então que a nossa função é uma função do tipo ax mais b, que é uma função afim, porque ela tem b, que o b já estou vendo aqui, ó, que é onde corta o y, é 3. Então, eu já sei que o meu b é ax é mais 3, porque ele é positivo. Então, vamos analisar aqui, ó. Já verifiquei que o a aqui também é negativo, porque é uma função decrescente. Quando você vê onde ela passa o x, ela começa a descer, então ela é decrescente. Como nós vamos encontrar o a então dessa função? Simples assim, nós vamos pegar um ponto,
que nós sabemos, temos dois pontos aqui nesse gráfico. Quais são os dois pontos? Esse e esse outro. Esse ponto daqui, ele é o ponto 0 no x, 3 no y. Vou chamar de ponto A. E esse outro ponto aqui é o ponto B. Esse ponto B é 3 no x e 1 no y. Olha só, eu estou utilizando aquela informação de par ordenado para identificar onde é que está o ponto. O que eu faço agora? Eu identifiquei os pontos do gráfico. Eu pego um ponto desse e substituo aqui como a gente fez nesse exemplo de cá. Vou pegar o que tem o 1, tá? Quem é o y, gente? Lembre-se que na frente vem o x e atrás vem o y. Então o y aqui é 1. No lugar do y aqui, eu coloco 1. E no lugar do x, eu vou colocar 3. E vou fazer então essa continha para descobrir quem é A. Pego 3, passo para o primeiro membro, ficará 1 menos 3 igual a 3 vezes A. Menos 2 é igual a 3 vezes A. A é igual a menos 2 dividido por 3. Observem que a minha função agora, f de x, ela tem uma lei que é menos 2 sobre 3 vezes A mais 3. Como é que eu sei que isso está certo? Bem, o 3 eu já sei que eu estou olhando aqui. Não tem para onde dizer que está errado isso aqui. Corto o y no 3, então eu sei que o 3, o b está certo. O A eu disse que tinha que ser negativo e realmente deu negativo. Então, se as continhas estiverem todas ok, tá certo também. Beleza. Tá vendo como é simples? Vamos agora identificar o domínio e imagem dessa função. Vamos lá. Tem alguma restrição aqui? Não. A reta é infinita, então o domínio da imagem é nos números reais. O domínio e a imagem é nos números reais, sem nenhuma restrição. Pode ser qualquer y, pode ser qualquer x aqui. Beleza? Ok. Vamos agora para um outro caso, que é o nosso último caso, onde eu tenho uma restrição, né? Eu quero saber qual é a lei dessa função, o domínio e a imagem dela. Bem, identificando aqui, se a reta é crescente ou decrescente, ó, do eixo x, ela sobe. Então, eu sei que meu A aqui é positivo. Está subindo. Beleza. Agora nós temos que identificar quais são os pontos que tem aqui. Bem, eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de ponto W e aqui ponto U. O ponto W, quem é o x do W? O x é o eixo x aqui, né? Então o x é 2. E o y do W é 11. Então encontrei esse ponto no plano cartesiano. Eu vou encontrar agora o plano cartesiano. No plano cartesiano eu vou encontrar o U. Quem é o x? X está aqui, ó, x. Então em cima do x está no menos 4 ele. E o y está aqui, é menos 1. Eu tenho dois pontos aqui também. Eu sei que essa função não é linear porque ela não passa no zero, né? Aqui está o zero, ela não passa no zero não. Ela passa aqui em cima. Só que eu também não sei quem é o B. Tá vendo, gente? Eu não sei quem é o B. Ele não falou qual é o ponto que corta aqui. Então nós temos aí que fazer substituições dos dois pontos para a gente descobrir quem é a lei da função. Então vamos lá, né? Vamos fazer isso. Vamos descobrir quem é essa lei da função. Nós sabemos que f de x da função afim, que é essa função aqui, é ax mais b. Eu sei que quando o y aqui, y é o de trás, né? 11, então o x é 2 mais b. E eu sei também que quando o y é menos 1, o meu x é menos 4 mais b também.
Observe que eu tenho duas equações e duas incógnitas, ou seja, duas letras para descobrir. Eu consigo descobrir? Claro que eu consigo descobrir. Isso aqui a gente aprendeu lá em sistemas de equações. No sistema de equações, o que a gente faz? Nós vamos organizar isso aqui e vamos eliminar uma letra através da soma. Olha só qual é o artifício que nós temos que utilizar aqui para descobrir. Eu tenho 11 igual a 2A mais B e menos 1 igual a menos 4A mais B. Bem, se eu multiplicar o de cima por 4, o A vai embora, certo? Porque vai ficar 4A menos 4A e vai ficar 4B mais B. Então vai embora. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Observe. Se eu multiplicar o de cima por menos 1, né? O B vai embora. O B some. Eu quero eliminar uma letra. Então vou multiplicar essa equação toda aqui por menos 1. Vai ficar como? Deixa eu virar aqui. É 11 igual a 2A mais B menos 1 igual a menos 4A mais B. Vou pegar de baixo, na verdade, né? Vai ficar todo mundo positivo e facilitar a minha vida. Vou multiplicar o de baixo por menos 1. Olha só como é que vai ficar o meu sistema de equações. 11 é igual a 2A mais B. 1 é igual a 4A menos B. Multipliquei todo mundo por menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que aplicar o método da soma para facilitar o nosso cálculo. Eu já sei que mais B com menos B dá 0. Isso aqui vai dar 0. 11 mais 1 vai dar 12. E 2 mais 4 vai dar 6. Então, o A eu já achei o A. Para você estar multiplicando, eu passo para lá dividindo. A eu já achei, ó. 6 dividido, 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 positivo. Achei o A. Quando nós fomos para o gráfico, nós tínhamos descoberto que o A tinha que dar mais também. Então, achei o A. Ok. Vamos então achar o B. O que nós vamos fazer? Pegar o valor do A, substituir em uma das duas equações. Vou pegar essa daqui que eu não mexi, para a gente descobrir logo quem é. Então, pegando aqui a primeira, 11 igual a 2 vezes A, eu já achei que é 2, mais B. Então, 11 é igual a 2 vezes 2 é 4, mais B. Pego o 4 e passo para lá, ele está no positivo, ele vai negativo. Então, 11 menos 4 é igual a B. Então, 11 menos 4, quanto é que dá? Dá 7, né? 7 é igual a B. Então, observem que a gente já encontrou a nossa lei da função, né? Olha só. F de x é igual a quem é? AX, 2x mais B, que é 7. Seria menos se fosse menos 7, mas como é positivo, é mais B. Vamos ver se é isso mesmo, gente? Vamos conferir. Vamos ver se essa lei está satisfazendo aqui o gráfico, né? Olha só. O que a gente tem que fazer? Temos que conferir. Nós encontramos essa função. Se vocês colocar menos 1 aqui, cadê? No x, se você colocar menos 1 aqui no y, né? O x tem que dar 4. Se você menos 4. Se você colocar menos 4 aqui, o x tem que dar menos 1. Vamos ver se vai ser isso mesmo? Se o x aqui for menos 1, vai ficar f de x, que é y, né? Y igual a 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, mais 7 vai dar 5. Opa! Tinha que dar
Calma aí. Eu coloquei menos 1 no... Não, calma. Menos 1 é y, gente. Me desculpem, aqui tinha que ser menos 4, porque é x que eu estou substituindo. Substituindo menos 4 no x. Se o x é menos 4 aqui, então aqui vai dar menos 8. 2 vezes menos 4 é menos 8. Aí sim, aí dá menos 1 realmente no y. Entendi. Vamos conferir agora a segunda. Olha só que erro besta, né? Falta de atenção. Mas vamos lá. Vamos substituir o outro ponto aqui para a gente descobrir. Ó. F de x é igual a 2x mais 7, foi o que a gente achou. Então, quando o x é 2, então aqui no x eu vou substituir por 2. Esse daqui tem que dar 11. Então, f de x, que é o y, tem que dar 11. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 7 é igual a 11. Beleza. Encontramos a nossa lei da função com os dois pontos fazendo um sistema de equações, que nós aprendemos aqui, né, na unidade passada. Muito bem. Quem é o b? O b que a gente achou é 7. Então, quer dizer que esse ponto que corta aqui, ó, é 7. Tá certo, né, gente? Tá abaixo do 11 aqui e tá acima do 0. Então, tá meio que no lugar do 7 mesmo. Então, tá tudo certo. A função é crescente, o nosso A também foi positivo, junto com o que a gente achou aqui, observando o comportamento da reta. Então, nós encontramos aí uma funçãozinha show de bola. Muito bem. Vamos ver o domínio e a imagem disso, né? O domínio dessa função, observe que agora ela é limitada por dois pontos. Nós temos que dizer que o x pertence ao R e dizer qual é a condição do x. A gente coloca uma barra que se chama tal que, e nisso o x ele vai de menos 4 até 2. Então, menos 4 menor que x e ele é menor que 2. Menor igual, né? Porque ele pode ser menos 4. Então, observem que ele pode ser o 2, ele pode ser o menos 4, mas ele não vai aqui para o menos 5, ele não vai também para o 3. Ele para no 2, não é isso? Então, ele vai até o 2. O domínio quer dizer que o x ele vai do menos 4 até o 2. Olha só como é que muda aqui a nossa verificação do domínio. E em nossa imagem também, gente. A nossa imagem vai ser limitada. O nosso y ele vai pertencer aos números reais e vai ter uma condição. Ele vai ser limitado de menos 1 até o 11. Então, menos 1, ele vai ser até o número 11. Nós temos então aqui o nosso domínio, a nossa imagem limitada, porque tem agora a limitação da reta. A reta não é infinita, ela tem esse tamanho aqui bem determinado. Ela é pequena até aqui. Então, o nosso domínio não é infinito. Nossa imagem não é infinita, ela tem um espaçozinho dela, onde tem que ficar tanto x, aqui não é x não, aqui é y. Tanto x quanto y, eles vão estar numa determinada região do plano cartesiano que está entre esses números. Tá bom, pessoal? Muito bem, tá aí. Vamos para a próxima aula fazer exercícios, né, de funções do primeiro grau para vocês entenderem mais onde é que nós aplicamos isso no nosso dia a dia. Então, fica aqui a nossa aula de hoje e até a próxima. I never made it.